Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoins do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, eu vim gravar aqui uma sessão expressa de perguntas e respostas. São perguntas rápidas que demandam respostas rápidas que deixaram pra gente lá no YouTube, né? Lembrando que o Saque da Loira se mudou lá pro Instagram, né? E aqui no YouTube a gente vai deixar o expresso aqui para vocês de forma rápida. Ou seja, o que a gente vai responder aqui? As perguntas pontuais, perguntas rápidas, né? Respostas que demandem em um estudo de caso do tipo cálculos, etc, etc, a gente vai falar, eu não tenho como fazer aqui, certo? O rapaz até que disse, ela é contadora e ela não quer fazer conta. Não, não é isso, gente. É que, ou eu respondo 30 pessoas as respostas curtas, né? Ou eu respondo um único para fazer tudo. Não tem como. Eu opto por responder as 30 questões das pessoas que me deixam aqui perguntas pontuais, certo? Antes de mais nada, toca o sininho aqui, te inscreve aqui no canal, te inscreve lá nas nossas outras redes, me segue lá no Telegram, me segue lá no Twitter, me segue lá no Facebook, lá no Instagram, que tá todo dia saindo material no Instagram. Me segue no TikTok, eu vivo me esquecendo que agora a gente tem TikTok também. Segue lá no TikTok. Gente, gurias, toca a vinheta aí pra nós. Lembrando que fica comigo até o fim, por quê? Porque a tua pergunta pode estar respondida aqui. Aqui foram selecionadas perguntas, e essas perguntas são perguntas de fato que todo mundo tem dúvida, tá? Tem uma aqui que eu achei muito interessante, do Hélio Coelho. Oi, Hélio. Eu recebi 10 ADAs de uma pessoa física e um sorteio. Devo pagar carnê-leão? Não, não deve pagar carnê-leão. Se tu recebeste em um sorteio em cripto, né, tu não precisa levar isso a carnê-leão. Tu pode, eu sei que ok, foi sorteio, mas assim, estrito senso aqui, tu vai simplesmente lançar essas ADAs como ganho, como se airdrop fossem, né, no teu estoque e só vai tributar elas na venda, ok? Então isso é o que tu tem que fazer. Se por outro lado, essa pessoa vai colocar isso também como uma doação para ti, aí tu tem a possibilidade de colocar CPF para CPF, essa doação aí, ok? Mas o carnê-leão, tu não precisa fazer o carnê-leão para isso. O Alexandre F. É mentira esse papo de que paga 27,5 de carnê-leão quem tiver quaisquer rendimentos por meio de mineração. Já ouvi falar isso de alguns contadores. Alexandre, não se trata aqui do ser mentira ou ser verdade, tá? Se tu me perguntar qual é o entendimento que eu tenho, inclusive tá lá no meu e-book o e-book do ano passado, ok? O e-book do ano passado a gente fala nisso. O que acontece? A gente tem a situação de mineração que pode ser entendida como uma situação de trabalho, certo? Várias pessoas entendem, e eu também entendi ela como uma situação de trabalho. À medida que o tempo foi passando e a própria Receita Federal foi se manifestando em alguns webinários, veio essa questão da dúvida de por ser um valor originário, a mineração ela é feita em cima de um valor originário de aquisição. Não existia um produto, uma aquisição anterior, não existe aqui a questão do tomador de serviço. Tem uma série de coisas aqui que deixam em dúvida a questão do carnê-leão. E a própria Receita se manifestou, através de webinário, de que foram 2 webinários que eu vi essa resposta da Receita Federal, né, no imposto de renda desse ano, esse que passou agora, né, esse ano que nós estamos lá, foi, acho que se eu não me engano, em abril ali os webinários, né, um inclusive no CRC aqui de Porto Alegre, né, da minha cidade, que diz, onde ela dizia que devido à quantidade de variáveis que a gente pode ter aí, a questão das dúvidas todas que a gente pode ter nesse caso, que parecia coerente sim fazer a tributação da mineração só no momento da venda, ou seja, a quantidade tu vai adentrando no teu estoque, né, a custo zero, e no momento da venda aí sim tu tributa ela a custo zero, ou seja, tu tributa ela na íntegra no ganho de capital e não no carnê-leão. Então não se trata de uma mentira ou verdade, tá? É uma questão de entendimento. Esse é o entendimento que hoje a gente está aplicando, porque foi o entendimento da Receita Federal e, por óbvio, é um entendimento mais simples, né?
que não implica que tu tem que fazer o carnê-leão, a apuração. Aí, porque no carnê-leão, o que acontecia? Tu tinha que ir lá no carnê-leão, tributava isso no carnê-leão, daí esse valor que tu oferece a tributação é o valor do teu custo da moeda, para depois tu pagar ganho de capital na venda. E no fim a diferença dá muito pequena, tá? Porque tu vai tributar 27,5 lá, mas aí depois na venda tu vai tributar 15, essa variação positiva. No frigir dos ovos, fazendo a conta, e a gente já fez essa conta, a diferença não deu lá essas coisas da entrada ela na aquisição para depois na venda o imposto é praticamente o mesmo. Porque na venda tu vai tributar ela sem custo e se fosse no carnê-leão tu tributaria ela com o custo daquilo que tu tributou. Então, gente, eu diria assim que de forma muito direta, segue aplicando a forma simplificada. A forma simplificada é justamente essa, tributando ela somente na venda. Tá errado? Não, não tá errado. Não tem mentira ou verdade, é uma questão de critério. Agora, se tu quiser aplicar o carnê-leão, tu pode usar o carnê-leão e usando o carnê-leão lá, por óbvio, tu tá pagando imposto a mais, tu nunca vai ter problema nenhum por pagar imposto a mais. Tu tem problema se tu pagar imposto a menos. Então, eu friso e me apego naquilo que as pessoas da Receita disseram, né? Mas se tu quiser pagar no carnê-leão, tu também não vai ter problema algum. Só não precisa. O Souza Silva, se em determinado mês que você ultrapassa os 30k de movimentação e tem que declarar a IN 1888, você adquire uma quantidade muito grande de determinada moeda, por exemplo, 10 bilhões de Shiba. No formulário do ECAC, a quantidade máxima permitida do cadastro é 9.999.999. Como podemos declarar essa quantidade comprada? Eu me deparo com isso todos os dias. A solução que a gente deu aqui foi partir a informação. Então, se tu fizeste em 10 bilhões, tu parte ela em tantas operações quanto forem necessárias para te fechar a quantidade correta, entendeu? Então, para fechar as decimais, tu vai partindo a operação na quantidade de decimais que cabe até que feche a soma completa das aquisições. Manjou? Essa é a forma como a gente resolveu isso. O Renan, a declaração se faz por moeda ou no somatório. Exemplo, vendi 40 mil em Bitcoin e 20 mil em Ether. Então, tu vendeu 60 mil. Declaro o somatório das duas ou só o que ultrapassou os 35? O somatório das duas, tá? Não existe isso de que só ultrapassou os 35. As alienações do mês, quando superiores a 35 mil, a soma no mês. Então, se tu vendeu 60 mil, é os 60 mil menos o custo de aquisição dessas moedas, que é o que tu vai oferecer a tributação lá no GCAP, não? Souza Silva de novo. Colocar ou retirar criptoativos de stake conta como transferência para IN 1888? Se colocarmos um Ethereum poupança flexível na Binance ou se jogamos cakes da Trust Wallet para um pool na Pancake, esses tipos de operação também devem ser considerados como transferências? Sim. Oliveira, como a Receita vai saber das minhas permutas dentro de uma exchange estrangeira se a exchange não informa nada para a Receita? Melhor dolarizar tudo e declarar no imposto anual? Oliveira, o que acontece aqui? A Receita não vai saber. Só que a Receita não vai saber até o momento que tu começar a gastar isso, liquidar isso, aparecer em conta corrente, tu querer adquirir patrimônio, etc, etc. Aí as coisas começam a aparecer. Lembrando que a questão é essa de dolarizar tudo. E se dolarizar tudo, se tu tá especificando transformar isso em dólar, né? Tu tem aí informações a prestar, inclusive para o Banco Central, se isso dólar. Agora, se o teu dolarizar é com relação a stablecoin, né? Ainda assim, tu tem criptoativos. No imposto anual, tu vai ter que declarar tanto um quanto o outro, ok? E lembrando ainda que a falta de declaração de criptoativos, que é a falta da IN 1888, né, por erro, omissão e etc., é 1,5% de multa, ou seja, ela não é sobre o lucro e não é sobre o imposto, ela é sobre as transações, então é perigosa, eu sempre digo que é muito perigosa. O João Paulo, eu sempre comprei e a taxa que a corretora cobra e a taxa de rede, que eu incluí no meu preço médio, estaria errado? Eu compro R$100 em Bitcoin,
mas eu recebo 0,000999 por causa da taxa, eu lanço R$100 e 0,9999 na BTC. É um critério, é uma alternativa. Na verdade, tu teve o mesmo custo em reais por uma fração menor da moeda. Tu pode fazer sim. Ou também tu pode incluir tudo e depois deduzir como custo, né? Então, tu pode ambas as coisas e ambas as coisas matematicamente vão estar corretas, né? É matemática isso. Ou tu deduz a tua quantidade média antes, né? Ou tu deduz do teu lucro. Gabriel Salles, devo incluir na declaração anual as trocas feitas em corretoras descentralizadas como a PancakeSwap? Sim, deve. Eu ganhei Frente NFT na corretora Binance e também ganhei SafeMoon Token em outra corretora. Como eu declaro esse ganho em bens e direitos? Tu pode declarar como 0,01, porque ele não tem custo de aquisição. Tu ganhou. Quando tu vender ele, tu vai vender ele com custo zero. Aí tu vai me perguntar, Ana, mas não é só acima de 5 mil que tem que ir lá na declaração de bens e direitos? Sim, tu pode jogar até só lá no teu controle de estoque e não colocar lá na declaração. Mas, se tu tá fazendo a declaração por outros motivos, aproveita e coloca lá na tua declaração também, daí tu fica com essa posição bonitinha na declaração de bens e direitos, ok? Gente, sendo essas as perguntas do nosso Expresso aqui, de novo lembrando que o Expresso serve para perguntas rápidas, respostas rápidas para ajudar o maior número de pessoas possível. Nos segue em todas as redes, toca o sininho aqui para ativar as notificações, ajuda a gente a divulgar esse canal, já marca aqui o like, dá o like aqui para nós, dizendo que tu gostou, né? Isso ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e fica com a gente e semana que vem eu tô de volta. Beijo grande.